Rufino Doutor, não é? Rufino Doutor Jamba é o meu nome. Eu sou da província do Huambo e concretamente nasci no município do Bailondo. Meu pai é Eduardo Doutor e a minha mãe é Salomé Simão. Então eu tenho parte da minha vida feita lá no Huambo. Agora, não é? Nasci em 1997 e já estamos então dos 30 anos. E isto, sou gêmeo, e como diz, tem Jamba esse lado, e esse lado então faz parte da minha consanguinidade, do meu. Eu sou formado na área da educação, não é? Fiz o médio do INE e sou a licenciatura em Ciências Sociais. Eu tenho muitas às vezes dificuldade de falar como é que eu fui eleito, porque eu antes de ser diretor, nestas vestes de diretor-geral, eu já liderei a juventude no ano. Eu ingresso nesta jornada de liderança. Eu penso que assim será um pouco mais prático. Eu começo este caminho em 2013, na liderança. Partindo da minha congregação, já exerci funções como secretário da juventude lá na base. Fui diretor em 2021, na minha congregação. E no mesmo ano eu fui nomeado ou indicado a exercer uma pasta que é de secretário da juventude a nível provincial, lá no Huambo. 2022, eu sou eleito a diretor provincial da juventude no Huambo. Então, 2 anos antes da minha chegada aqui, foi exatamente suficiente para chegarmos a este cadeirão máximo. Eu fui eleito a diretor-geral no ano passado, no mês de março, dia 3, foi assim quando fomos dedicados, isto na província de Benguela, no pastorado, no sínodo local do Lubito e concretamente no pastorado da Caponte. Lá, não é, de assembleia, nós fomos eleitos e também dedicados naquele mesmo domingo. Sábado fomos dedicados e o domingo, que é o dia 3, fomos então dedicados nessas vestes. Praticamente este é o líder, apesar dos desafios, mas é o líder que nós temos atualmente, gozando então daquilo que são os desafios da mesma jornada. Nós encontramos uma juventude quase separada, mas também tem aí um lado que uma juventude que não queria meter-se com o topo máximo, que é a própria direção-geral. Penso que cada geração tem os seus desafios e nós percebemos isso. Mas nós encontramos exatamente uma juventude neste caráter. Quando nós percebemos que realmente o assunto era este, nós procuramos então traçar alguns programas que visam exatamente unir estes jovens. Então, não muito unida, não é? Mas também não muito separada nesta diversidade. Isto é que nós podemos aqui trazer como um diagnóstico daquilo que nós encontramos nesta liderança. Estamos conscientes deste evento. A juventude vai celebrar 50 anos, pois que viu-se a dirigir pela primeira vez. Isso não me foi perguntado, mas importa que antes chegamos aqui na preparação, nós iríamos para o CERN de uma forma resumida. A direção-geral, a juventude em si, desde o princípio, desde a fundação da nossa igreja, lá em 1880, como tal ela já existia, mas ela vinha a tornar-se, não é, como uma sociedade, não digo um departamento, uma sociedade, em 1975, quando viu-se a eleger a primeira direção desta mesma juventude. A eleição foi no sábado, final de julho, não é? E no domingo dedicou-se exatamente a esta direção. É parte daquele momento que nós começamos a contar o nosso percurso histórico, mas que juventude como tal ela já existiu. E vemos como primeiro diretor, Bernardo Pataca. Este era
vinha do Sínodo Provincial da Huila e, subsequente, então, os outros foram seguindo. E de lá, então, nós fomos trabalhando daquilo que demanda o próprio percurso histórico e abraçando os desafios que a própria fé, desafios, aliás, a linhagem que identifica o mesmo jovem, a fé, o trabalho, a própria dignidade. Isto abraça ou cobre o próprio jovem. Em 2018, elegeu-se a primeira diretora-geral, não é? A irmã Melba. Depois de 43 anos, viu-se eleger a primeira mulher desta organização, que também é um ganho para esta organização, porque olha-se para outras organizações que o homem é o único que pode estar num cargo como este. Não. A nossa igreja é uma igreja democrática. Todo aquele que se sente parte e tem competência para exercer funções, claramente que tem condições para estar neste lugar. E de lá para cá, então, nós começamos a seguir. E este ano que nós estamos, querendo Deus, estamos todos olhando para levantar a bandeira dos 50 anos. Uma jornada de fé, uma jornada de muito sacrifício, mas de muito trabalho que a mesma organização foi passando. Os preparativos nós estamos a trabalhar a todos os níveis, a nível das províncias ou dos sínodos provinciais, nós assim o tratamos. Também tem-se feito atividades no âmbito social, no âmbito espiritual. Luanda vai organizar também uma atividade no âmbito social, mas está virado para a sensibilização sobre a sinistralidade rodoviária. Então, a nível das 21 províncias, agora que temos, os jovens estão mobilizados para este processo. Tudo isso virado no âmbito dos 50 anos de existência desta mesma organização. É isto. As nossas atividades têm um cariz, além de histórico, também tem aquela cultura de que estar unidos. Imagine que um irmão da cidade média, nós chamamos aquele que sai da juventude, que é casado, não é? Imagine um irmão daquele que serviu muito à juventude, tem os seus contemporâneos, já está a perceber. Então, eu, por exemplo, aqui, irmão, o meu companheiro, é da minha geração. Então, imaginemos o jovem de Benguela, o jovem da Huila, que naquela altura labutaram nesta organização. Então a ideia é levar mesmo todos. Nós não estamos aqui em representatividade, porque é uma festa grande de 50 anos e é um jubileu, e nós todos, os bastidores temos dito, 50 anos, de lá para cá. Então, pronto, a vida já é muito dura para isso e nós temos mesmo que participar, aproveitar as oportunidades que a vida exatamente nos oferece. Enquanto vivos, penso que é importante olhar para para este lado da vida, que é muito bonito, não só deixar marca, mas também deixar um legado para a vida. Nós celebramos o aniversário da Juventude da ECA no primeiro domingo de agosto. Em todos os anos, o primeiro domingo de agosto, os jovens da ECA comemoram esse aniversário. Então, como eu disse nas minhas falas anteriormente, de que a primeira direção foi eleita no sábado e dedicada no domingo, lá em 1965. Quer dizer, agosto é a data consagrada aos jovens da ECA, sobretudo a primeira semana. Dia específico não. O que nós temos, não é? O que dá o histórico é que o primeiro domingo de agosto é aniversário da juventude. E antecede exatamente com uma série de conferências, cultos. E, por exemplo, na segunda-feira, não é? São cultos, vai começando. E o domingo é o encerramento, que também celebrar exatamente o aniversário desta organização. Como jovens são dinâmicos, têm aquela energia. Nós temos vindo a trabalhar para darmos dignidade a este evento. São 50 anos. Nós não sabemos o que é que nos vai reservar daqui a 30, a 10 e se calhar a um ano mesmo, depois dessas festividades. E por isso é que nós procuramos envolver todos aqueles parceiros, amigos,
aqueles que muito trabalharam por essa organização e que hoje são pessoas grandes neste país, ao mundo fora, que nós incluímos para organizarmos esta atividade. Por quê? Porque a minha geração, enquanto líder, tem os meus desafios. A geração do primeiro diretor-geral também tinha os seus desafios. Então, mais do que um encontro grande, é também um encontro de gerações. E logo partilha-se esses momentos. Partilha-se esses momentos. Então, nós estamos a prever um evento muito grande e que a nossa visão e a nossa perspectiva é que ele alberga, no mínimo, 10 mil membros. 10 mil membros. No mínimo. Nós somos muito. Mas que é neste muito, apesar do contexto, mas mesmo assim ainda estamos a procurar rever essas questões. O espaço é convidativo, é espaçoso a área, digo, e que a esta realidade, então, nós conseguimos realmente adequar e receber esses delegados todos. Muito bem. Para o membro nosso, a ECA, tem as suas responsabilidades enquanto direção lá local, não é? Por exemplo, o jovem de Luanda tem as suas políticas para levar o seu jovem até ao donde. Isto são questões internas que a direção local vai fazendo. O que mais importa é que o jovem chegue lá, não é? Leve as suas condições e o que ele vai lá encontrar, então, são de interesse a nível geral, não é? Próprios eventos para além de palestras, o que ele terá lá, não é? Terá palestra, terá, nós chamamos de salas de oficinas, onde criamos ideias para perspectivar uma juventude, não é, mais coesa e mais forte daquilo que ainda se precisa no contexto atual. Sim. Então, esta questão, nós demos a responsabilidade aos sínodos que se organizem, mas tem que levar a tenda, não é? São políticas que as províncias estão a se organizar para ter, então, tudo isto alinhado naquilo que são os objetivos que se desejam. Sim, nós teremos convidados nacionais, nós teremos convidados internacionais, nós somos uma igreja e temos os nossos parceiros. A IECA faz parte do Conselho de Igreja de toda a África, que é o CITA. Também faz parte do Conselho Mundial de Igreja, de Missões. Então, nós temos convidados que virão neste evento e por isso que nós temos estado sempre a trabalhar, reportando para eles, preparando essas condições todas, até exatamente chegar o momento certo e termos então eles no nosso evento. Estamos a falar, a nível do CITA, estamos a falar do diretor, não é? Diretor da Juventude, a nível do Conselho de Igreja de toda a África. No Conselho Mundial, também estamos a falar dos seus representantes. Até o momento, nós mandamos esses documentos, que quem apenas nos confirmou é exatamente a CITA. É o CITA, apenas nos confirmou. Conselho Mundial, temos outros parceiros em Portugal, o Brasil, que fazem parte da Igreja Presbiteriana, também são jovens, como também conhecem minimamente, e nós temos muitos jovens em Portugal, temos muitos jovens no Brasil. Eu penso que aquele convívio fez com que mexesse, então, querem exatamente fazer parte deste evento. Penso que, nível nacional, temos a própria Direção-Geral da JUSICA, temos a Igreja Irmã Metodista, embora que alguns ainda não são formais, mas nós estamos a trabalhar para, então, termos isso que aqui não mencionamos formalmente e depois nós poderemos, então, publicamente apresentar esses convidados. A nível do governo, o Ministério da Juventude e Desporto, o próprio Conselho Nacional da Juventude, o IAGE, algumas ONGs que também estão conosco e exatamente merecem também estar nesta festa para mostrar aquilo que realmente nós somos, quem somos, a nossa visão, a nossa missão
exatamente o nosso objetivo nesta terra. Vamos olhar até então o orçamento que a Comissão de Mobilização de Recursos, remetendo-nos ao nosso gabinete, é de 25 milhões. De 25 milhões. É que eu disse, as atividades não devem ser realizadas só em função do bolso do membro. É por isso que as direções devem procurar ou criar estratégias de como tirar esses recursos a partir de parceiros e não só. Então, nós estamos nesta cifra. Ainda pode crescer de acordo, contexto atual, já estão a ver ali, pode crescer e também em função daquilo que nós pretendemos neste evento. Então, estamos exatamente olhando para este ambiente. Um jovem da ECA é caracterizado por um jovem estudante mesmo, não é? Estudioso, se é assim o termo, é caracterizado por uma ética, um jovem refinado mesmo. Quando falo de um jovem refinado, é aquele jovem que, da intelectualidade até os pontos mais simples, ele é separado de outros. Dito de outra forma, tal como o apóstolo Paulo diz que sedes imitadores, não é? Tal como eu sou de Cristo. O jovem da ECA olha para este lado. Um jovem separado, não das questões nocivas. Um jovem separado diferente dos valores que o mundo tenta aplicar à sociedade. Um jovem estudioso, um jovem cristão, um jovem que olha para a justiça como uma mística, não é? Também, não é? Um jovem com perfil diferente de outros. De outros. Então, esta é a nossa origem enquanto jovem da IECA. Isto é, desde os tempos remotos, caracterizava-se esse jovem assim. Identificava-se assim. Era a nossa origem, né? Mas nós temos uma educação religiosa muito forte, partindo da premissa de que a nossa igreja é 100% urbana e 100% rural, não é? Quer dizer, o jovem de Cabinda, ele automaticamente consegue enquadrar-se com o jovem do Ambo. Automaticamente. Eu, antes de ser diretor-geral, eu fui diretor provincial. E eu vos confesso que eu tenho boas relações, ou tive boas relações com os jovens de Cabinda. E que isso até motivou-me, em 2022, em 2023, nós fomos em Cabinda. Eu fui para Cabinda, saí do Ambo, fui para Cabinda e celebrar lá o nosso aniversário. Aquilo foi algo espetacular. Então, o que nos une é exatamente Cristo. Quer dizer, é Cristo que nos une. E até porque a IECA, como disse bem, tem a sua implantação no Sul. E o Ambo é o cerne da coisa. E também no Ambo, onde tem a escola onde formam os pastores, que é o seminário. Como diz que o nosso foco não é só a vida espiritual, o lado social não é caminha. Nós devemos até ter as mentes para o céu, mas os pés estão na terra. Então, esse lado é importante que a gente coloque, não é, no cerne da questão. E é com isso que nós temos vindo a trabalhar com organizações e, sobretudo, instituições com responsabilidades aqui nesse país que ouçam a voz da juventude. Nós temos que sair para o gabinete, caminhar, porque nós temos as preocupações dos jovens e nós não podemos continuar na mesmice. Nós temos que começar a trabalhar. E esta parceria para nós foi muito bem-vinda, porque depois de uma semana nós conseguimos celebrar este mesmo memorando. A juventude da ECA foi granjeada por 400 bolsas de estudo e estas bolsas estão em diversas áreas do saber. Temos engenharia, direito e temos ali a área de psicologia. Então, isto para nós é um ganho e eu penso que é o começo de uma nova jornada. É o começo da nova jornada. O que nós temos aqui a dizer,
Nós precisamos é continuar a trabalhar, se calhar abrir mais portas. O que nós precisamos é fazer a advocacia dos vários problemas da juventude. Nós, por acaso, não temos a igreja. A igreja não dá um bolo orçado para a sustentabilidade da organização. O que acontece? A direção-geral é sustentada pelas ofertas que são recolhidas no aniversário da juventude. Dito de outro modo, no aniversário da juventude, que é no domingo, não é? Que depois nós falamos aqui, toda aquela oferta é canalizada, só mesmo aquele dia, toda aquela oferta é canalizada para a caixa ou a conta da juventude a nível nacional.